Olá, guerreiros! Eu tenho em mãos um dreno de sucção, que é um sistema que é utilizado para drenar excedente de sangue após uma cirurgia, drenar algum conteúdo que a equipe médica acha importante ser retirado do paciente e ser contabilizado. As cirurgias que utilizam esse sistema com maior frequência são as cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais. Você pode encontrar também cirurgias neurológicas, uma drenagem de hematoma extradural. Terminou o procedimento, o médico coloca com o objetivo de retirar o excedente de sangue da cirurgia. Fechou a cirurgia, ele entende por experiência, por conta do conhecimento em relação àquela situação, que ali vai continuar sangrando um pouco e aquele sangue não pode ficar dentro da cavidade. O dreno de sucção ele é composto pelo dreno, ou melhor, pelo sistema de sucção, que é essa parte aqui que é sanfonada. Ela tem que estar o tempo todo fechadinha. Existem umas exceções que ela vai ficar aberta mesmo. Uma exceção, no final do vídeo eu falo. Tem esse sistema aqui que é o sistema de condução, que é um pouco mais largo. Ele tem uma pinça para ser fechado. Quando é que vai fechar essa pinça? Quando você for renovar o vácuo do dreno ou então quando for desprezar o conteúdo para poder contabilizar. E tem essa partezinha aqui um pouco mais fina que ela vai entrar no paciente. É o dreno propriamente dito, é o que vai ficar dentro da cavidade. Quais são os cuidados de enfermagem relacionados a esse sistema? Primeiro, deixar ele fixado em uma região do leito do paciente. Na parte inferior da cama tem umas hastes, você pode colocar. Eu não recomendo você amarrar isso aqui na grade da cama. Quando tem alguma intercorrência, o paciente cansa, tem uma parada cardíaca, algum tipo de intercorrência que você tem que se aproximar dele rapidamente, a primeira coisa que você faz é baixar a cabeceira. Então, ou melhor, baixar as grades laterais. Se você baixar as grades laterais, se aqui estiver preso, aí ele desce junto e pode, a depender do espaço que você tenha deixado do dreno até a parte de inserção no paciente, ele pode resultar em algum tipo de tração, tá bom? Outro cuidado de enfermagem muito importante é a contabilização, a anotação referente ao débito deste dreno. Esse dreno aqui, esse modelo, ele vai ter uma capacidade máxima de 600 ml. Como quase sempre ele é indicado para poder retirar sangue residual de uma cirurgia, é comum você ter valores abaixo disso. Então, abrir o dreno e desprezar em um coletor de parede rígida, quase sempre isso só é feito ao término de 24 horas, quando vai fechar o balanço 6 horas da manhã. Então você vai olhar meio-dia para ver quanto deu. Aí você coloca o dreno nessa posição e aqui atrás ó, tem acho que dá para ver aqui, ó, tem uma régua que vai de 100 até 600, que é esse último valor aqui. Quando você observou, está aqui em 100, aí você coloca lá 100. Quando for às 18, você olhou e está em 200, registra 200. Mas quando for 6 horas da manhã, eu recomendo que você abra essa tampinha, despreze o dreno em um frasco de parede rígida e anote baseado no que deu naquele frasco. Porque este dreno ele tem umas partes um pouco côncavas aqui, ó. Tem umas reentrâncias, tá vendo? Então quando você coloca assim, acaba acumulando líquido nessa parte inferior. Então as mensurações que são feitas olhando por aqui, elas acabam dando um pouco de falso negativo. Nem que seja uma diferença pouca quando você fechar 24 horas. Na última aferição, despreze um frasco de parede rígida. Você separa algum frasco para fazer isso. Pode ser um coletor de sistema aberto de sonda gástrica. Funciona. Aí você vai olhar lá, deu 200. E até aquele momento tinha sido anotado 175. Aí na última você bota só 25 para poder completar e você retirar a diferença dos erros resultantes desse falso negativo que vai gerar por conta desses espaços aqui.
Por que eu não faço isso de 6 em 6 horas? Porque esse movimento aqui, ó, quando você faz isso, quem já viu desprezando isso aqui, ele gera uma contaminação no sistema. Não vai contaminar uma vez ao dia. Você fazendo, pode ser que tenha uma contaminação, mas o risco vai ser maior se você repetir isso aqui várias vezes, tá bom? Outro cuidado de enfermagem importante é manter o vácuo sempre assim, ó, fechadinho. Se você deixar ele aberto, o que é que vai acontecer? Ele perde a função. O nome é dreno de sucção. E só vai haver a sucção se ele estiver fechadinho assim. Cheguei no plantão, foi desprezado, esquecer a tampinha aberta. Aí você faz o quê? Fecha isso aqui, ó. Tem que fechar. Vem aqui, faz este movimento, ó. Fecha totalmente aqui, coloca a tampa. Fez isso, você só vem aqui na pinça que você tinha deixado fechada e abre. Automaticamente ele vai começar a abrir porque a ponta do dreno aqui está conectada, ou melhor, está em conexão com o ambiente. Então ele vai aspirar do ambiente. Mas se estiver dentro da cavidade, ele vai ficar fechadinho. Você fechou, abriu a pinça e ele começou a abrir aqui, ó, começou a perder a sucção. O que é que pode estar acontecendo? Vou te dar aqui 3 possíveis motivos. Um é essa borrachinha aqui. Tem vezes que ela, mesmo nova, ela vem ressecada, fica muito tempo estocada, está próximo da data de validade vencer. Ou então é um material que veio, aquele lote ele não veio legal. Então isso aqui está ressecado, ele começa a vazar aqui. Pode ser rompimento da integridade do sistema de condução, pode estar rachado, pode ter um orifício. E o que é mais comum é essa parte aqui, se você observar, vou aproximar um pouco aqui, ó. Daqui para cá tem uns orifícios. Então o dreno é colocado e a pele tem que ficar aqui, ó. Então a pele tem que ficar cobrindo esses orifícios. E o médico deixa assim. Aí o que é que acontece? A gente começa a mobilizar o paciente, vai mudar um decúbito. O paciente é agitado, ele pega o dreno e dá uma pressão no dreno, ele pode tracionar. Ou então o paciente ele vai caminhar um pouco e ele acaba deixando o dreno pesar um pouquinho, estica isso aqui e ele puxa. E um desses orifícios, a pele estava aqui, faz isso, ó, fica exposto. Quando ele fica exposto, o que é que acontece? Ele começa a aspirar ar do ambiente e o dreno vai perdendo a sucção. Um último comentário que eu acho que é um dos mais importantes em termos de intercorrência com o dreno. Chegou no plantão, gente, o teu dreno está sem vácuo, ele está aberto assim, ó, e ele está conectado a sistema neurológico. Não faça vácuo sem conversar com a equipe. Porque na neurocirurgia, algumas vezes, como o sistema neurológico é uma estrutura sensível, mesmo que ele esteja no espaço extradural, alguns médicos, a depender, não do médico em si, mas da situação, ele pede para não deixar o dreno com o vácuo ativado. Se você for lá e fazer o vácuo em uma situação que não tem indicação, vai gerar pressão onde ele não queria que tivesse pressão negativa. Então, quando isso acontecer, chegou no plantão, o dreninho está no sistema neurológico e está totalmente aberto, vá olhar o prontuário, pergunte para o médico, veja com o seu colega que passou o plantão para você, o dreno neurológico do paciente lá do leito X, o senhor Y, não vou citar nomes, né? Ele está sem o vácuo. Por que está acontecendo isso? Ele, é porque eu esqueci de te falar, mas o neurocirurgião quer que deixe ele aberto assim, não quer que deixe ele com vácuo, tá bom? Então aqui são as dicas relacionadas a este sistema e dentro do que é mais importante, o que tem de mais importante em relação aos cuidados foi o que eu falei para você. Você ficar atento em relação a esses pontos, é pouco provável que você cometa algum erro, tá bom? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí na parte inferior. Grande abraço e até amanhã.